Você está com um bonito o seu cenário aí. Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes e esta é mais uma quarta-feira. Opa, deixa eu tirar aqui, eu estou com o somzinho duplicado, vou tirar num instante. Espera aí. Então, mais uma quarta-feira, 5 horas da tarde, para quem está assistindo ao vivo, do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. 24ª aula, imagina, 24 encontros já, navegando nas malhas da mística, nas malhas da espiritualidade, de diversos caminhos da humanidade, Hoje, nós chegamos a um dos pontos culminantes da mística cristã, da mística ocidental, que é o mestre Eckhart, um tema que eu sei que é uma figura, um personagem, uma mística que atrai muito o Faustino, ele tem estudado bastante. E vocês vão ver, a aula de hoje vai ser excepcional. Tudo bem, Faustino? Tudo bem, muita alegria de estar aqui de novo, né? Durante todo esse período que a gente está junto, e para falar dos místicos que mais me tocam de fato e que eu mais demorei para escrever sobre ele, mas agora escrevi sobre ele há um tempo atrás, depois de dar vários cursos de mística cristã. E esse nosso encontro hoje é sobre mestre Eckhart, mas ele acontece sobre o impacto duplo sobre o Faustino e sobre mim do Bacurau, né? Ambos fomos assistir o Bacurau aí nos últimos dias e ficamos muito impressionados, trocamos impressões, e acho que de alguma maneira essa aula do Eckhart, não sei como, mas vai ter um eco de Bacurau nessa aula do mestre Eckhart para nós aqui. Quero saudar todo mundo que está chegando para este nosso encontro ao vivo. O Glécio Tavares, grande amigo Glécio. O Glécio é interessante, Faustino, ele sustenta em São Paulo, na capital paulista, um Boa Noite, Presidente Lula, na Praça da Sé, lá no Largo de Pinheiros, há muitos meses. Gente muito boa mesmo. O Fernando Antônio de Rezende, de Brasília. Brasília quente, um calor enorme. Aqui em Bertioga, frio. Lídia Mejdalani, mandando boa tarde. A Masperança também manda boa tarde, falando da alegria dela aqui. Josélia Santos, de Camaçari. O Idélcio Prado. As pessoas estão chegando. Edith Gomes. As pessoas estão chegando e eu ainda vou encontrar uma maneira, gente, de conseguir fazer com que a transmissão tenha um aviso que anteceda, que atualmente eu não tenho conseguido por esse novo sistema de transmissão. Mas eu vou fazer isso, logo vou adquirir esse saber, esse know-how, como diziam os americanos. Então, se você está assistindo ao vivo, hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro, 18 de setembro, que a gente falou de uma possibilidade aqui em novembro, fiquei com novembro na cabeça, 18 de setembro. Se você está assistindo em outro momento, no horário que você estiver assistindo, então, tanto aqui pelo canal Paz e Bem, como aqui pela Pós TV 247. Faustino, vamos lá? Vamos lá que a aula é longa hoje, né? Tem muita matéria hoje. Pois é, só dizendo, então, que esse texto eu escrevi depois de dar vários cursos sobre mística cristã, e o mestre Eckhart sempre entra nos meus cursos, né? Depois eu publiquei num livro sobre a mística cristã, que está sendo agora reeditado por uma nova editora aumentada, com a capa da Ana Cunha, vai se chamar Malhas da Mística Cristã, e editora... E eu tenho aqui, ó, eu tenho a edição anterior. Está aqui que o Faustino mandou, que vem na fonte do Amado, mas vocês veem aqui embaixo, Malhas da Mística Cristã também. O subtítulo virou título, né? Isso aí. Eu diminuí o título e pedi a Ana Cunha, que é minha prima, para fazer a ilustração, ficou muito bonita, e a contracapa escrita pelo Eduardo Losso, que vai estar também no Paz e Bem proximamente, que é professor de teoria literária do FRJ e faz parte do grupo de mística ligado ali ao pessoal do Rio de Janeiro, o Apofatiqué, que é muito interessante, que reúne Maria Clara Bingmer, Marcos Reis, Eduardo Losso, o pastor Edson, que também dá aula aqui na Federal de Juiz de Fora. Então, é um dos núcleos nacionais que trabalham com mística das religiões. É muito interessante. E eu vou colocar a referência desse livro, gente, e depois você já tem a referência dele? Ele já está... Ainda não, né, Faustino? Já tenho.
Ah, então depois me manda, vou colocar a referência dos dois, porque essa edição boneca. nova está aumentada, né? Esse não saiu ainda, mas essa aqui é a boneca final. Ah, tá bom. Então já tem o sinal verde, vai sair até o fim do mês, já está nas editoras. Ah, legal. Porque uma boa parte do nosso curso está contida aqui nesses livros, né? Então a gente tem aqui, ó, O Caminho da União Mística em Marguerite Porret, nós fizemos, A Mística do Mestre Eckhart hoje, As Moradas de Teresa ainda não, a gente vai ficar para o ano que vem. O Cântico Espiritual de São João da Cruz. Ano que vem. Ano que vem. Mística e Busca Interior em Hilke, foi nossa aula passada. Teilhard de Chardin e a Diafania de Deus no Universo, vai ser ainda. Vai ser ainda. E o Thomas Merton e o Canto das Coisas, que também nós já navegamos por ele. E então, aqui, eu vou fazer a recomendação. E esse aqui aumenta colocando o Ângelo Silésios, que a gente também deixa para o ano que vem, e a Eti-Ilhas, o que nós já vimos. Já vimos, pois é. Tá bom? Então eu vou dar referência. Quem quiser, então, continuar no espírito do curso, e mergulhar e ver o texto, poder fazer a anotação, grifar, escrever, redigir, também fica à vontade, tá bom? E o tema de Teresa de Ávila, que nós não vimos ainda, é um dos temas também que eu acho mais bonitos. Também vai ter que ser 2 ou 3 aulas, porque as moradas são de muita profundidade, e o texto meu tem quase 30 páginas, é um texto grande, né? Mas esse aqui do Eckhart é um texto, não é um texto grande, mas é um texto muito condensado, sim, extremamente bonito. Eu gostei muito de ter escrito, porque eu gostei muito de ler, muito bom. Eu demoro muito para escrever um texto em geral, não sou uma pessoa fácil de escrever, eu tenho dificuldades para escrever, eu sofro para escrever, eu prefiro ler e falar, né? Mas eu aprendi com o meu orientador, o João Batista Libânio. Ele me forçava a escrever e eu acabei sendo um bom discípulo. E me forcei a escrever. E hoje escrevo mais do que no começo, quando eu comecei nas minhas assessorias, né? Então, o Eckhart é um grande mestre espiritual. Ele viveu nos séculos 13 e 14, nasceu em 1260 e morreu em 1328. E talvez o ponto nodal, central da mística de Eckhart é o hino à unidade. Aliás, a unidade é o grande tema da mística, né? A busca da unidade. O Rumi falava isso muito bonito, né? Eu venci o dois, né? Quer dizer, a mística é busca do um, né? É a captação do um. Então, Eckhart celebra a união, que é o horizonte almejado por todos nós. Todos nós que buscamos o mistério, nós queremos esta unidade que comporta a diversidade, né? Que abraça a diversidade, né? E que reconhece a beleza da diversidade. Esse é o grande desafio da mística. E o Eckhart, diferentemente de outros místicos, como Teresa de Ávila, como São Bernardo de Claraval, ele não é da mística esponsal, não. Ele é da mística especulativa, é mística filosófica, ontológica, né? Uma mística do ser, é uma mística, ou então mística essencial, Wesen-Mystik, diferente da mística nupcial, que fala dos amantes, dos amores, do crente como amigo e de Deus como amado. O Eckhart não, é uma mística mais seca, né? O que não significa que ele não tenha afetividade. É claro que tem afetividade, mas é uma mística mais elaborada. É complicado falar mais elaborada. É uma mística mais filosófica e que teve uma influência muito forte no Ocidente. Apesar de ser um místico controvertido, também a sua mística causou polêmica, causou polêmica com a Igreja, como acontece também com a mística em geral, mas é uma mística cujo traço, talvez primeiro, além da busca da unidade, é a busca do despojamento, que é um tema que a gente vem repetindo aqui ao longo das aulas. Despojar-se é o desafio de todo aquele que quer buscar o caminho da espiritualidade, né? O despojamento. E esse talvez seja um dos místicos mais radicais na sua fala sobre despojamento, né? É uma mística, então, absolutamente despojada, destacada dos movimentos afetivos
e da terminologia ardente, como a gente viu nas Beguinas, né? É uma mística mais da essência. Então, esse é o traço. Por isso ele vai ter até repercussão lá no Oriente, né, Faustino? Vai ter muita repercussão em termos da elaboração, inclusive também no diálogo com o Zen Budismo, pois é, com a escola de Kyoto, que a gente também não viu aqui nos nossos encontros, mas a gente vai ver depois, mais à frente, que é um grupo de filósofos extremamente interessante, que dialoga a tradição Zen com a mística, a reflexão de Heidegger, né? E entre os grandes nomes da escola de Kyoto está o Shizutero Ueda, que é um estudioso de Eckhart, talvez um dos mais impressionantes estudiosos de Eckhart do Oriente, né? Ele está vivo ainda, já bem velhinho, mas os seus estudos mais importantes foram sobre o mestre Eckhart, né? Shizutero Ueda, guardem esse nome. Tem um grupo aí em São Paulo que está ligado à Unicamp, que faz um encontro anual sobre Japão-Brasil, onde participa também o Oswaldo Jacóia Júnior, grande filósofo da religião, e outros amigos de São Paulo, que também estudam a escola de Kyoto e relacionam com Nietzsche, com Heidegger e outros pensadores. Então, o tema é o despojamento. Diz o Eckhart, o homem que se despojou daquilo que lhe é próprio jamais será privado de Deus em nenhuma obra que faça. Então, se você quer encontrar a Deus ou o mistério, busque o despojamento. Por isso a tristeza do evangelho lá, né? Quando o jovem rico fala para Jesus que ele não consegue se despojar, né? E sai triste, né? O adolescente sai triste, porque realmente o segmento de Jesus, na sua radicalidade, envolve o despojamento. E um dos sermões mais bonitos do mestre Eckhart, sermão alemão, número 52, que fala sobre a bem-aventurança dos pobres, é o mais radical estudo, tratado para entender o que significa despojamento, né? Então, essa é a nossa porta de entrada da reflexão. E aí, ó, tem em português tudo já, tá? Tô aqui, ó. Esse aqui é uma obra fundamental, o Faustino vai falar bastante deles hoje, né? Os Sermões Alemães, eles estão editados, eu vou botar a referência, tá? Pela Vozes, com a editora universitária São Francisco, volume 1 e o 2. Eu vou botar a referência, porque, de fato, eles são essenciais para esse texto do Faustino e para entender. E vão ter também alguns textos, tem alguns sermões aqui também, mas, sobretudo, o Tratado do Discernimento, o Tratado da Consolação Divina e o Tratado sobre o Homem Nobre, que tem nesse livro aqui da Paulinas também, Tratados e Sermões, além de alguns sermões que estão lá. Mas bom, você deve ter uma biblioteca grande de... Tem, muito grande, de Eckhart. E só queria lembrar que nos Sermões Alemães, a presença muito importante do Emanuel Carneiro Leão, que é um dos grandes de Eckhart no Brasil. E eu quero citar também aqui 2 outros autores importantes, esse grande estudioso de Eckhart, que é o Alois Haas, Introdução a Mestre Eckhart. Esse é um autor muito importante para falar sobre a questão da mística do cotidiano em Eckhart, né? E, claro, o Bernard McGuinn, que a gente fala muito dele, escreveu em francês essa obra de 2017, recente, publicada na França, ela tem quase 400 páginas, que fala, o título é muito bonito, Mestre Eckhart, o homem a quem Deus não esconde nada. Bernard McGuinn. Esse autor eu aconselho muito para quem quiser se aventurar na mística cristã, e já saíram 3 volumes da sua história da mística pela Paulus, e deve estar saindo o 4º volume, né? Eu dei a referência, tá? Na então, aula passada, tá? Tem a referência dele. Então, no fundo, você não encontra em Eckhart traços específicos de uma psicologia da experiência mística, ou você vai encontrar mais uma antipsicologia, o que não significa ausência de uma experiência
pessoal de Eckhart. Mas ele não trata da sua experiência. A gente sempre fala aqui, né, que todo místico é quente por dentro, mas nem sempre é quente por fora. Né? Uhum. Todo místico é ébrio. Para ser místico tem que ser ébrio. Mas muitas vezes você é sóbrio por fora. Então, o Eckhart é um místico sóbrio. Ele vai ser um místico que excede, no sentido de avançar posições bem radicais, ousadas, mas sempre de forma sóbria na sua reflexão. Né? Ou seja, ele não significa que ele não tem uma experiência pessoal. É claro que ele tem uma experiência pessoal, mas ele tem uma discrição com respeito a essa experiência. Né? Ele chama, inclusive, o Eckhart a atenção para o risco do buscador espiritual ser tomado pelo júbilo. Ele fala, não tem que ser tomado pelo júbilo. Né? Não é o caminho propício para a união com Deus, não é do júbilo. A pista está no despojamento, e não no júbilo. Né? Se você se fixa no júbilo, você perde o horizonte do mistério. Nenhuma mística pode ficar no instrumento, no canal. Você tem êxtase, por exemplo, você não pode se fixar no êxtase. O êxtase é um canal para acessar o mistério. O Eckhart chama atenção para o mistério e não para o êxtase, nesse sentido. Né? Então, a pista está no despojamento radical e não no atalho da exuberância da alegria. Aí é uma crítica que o Eckhart vai fazer àqueles que se fixam no êxtase e esquecem o horizonte do mistério. Inclusive, o Eckhart fala aqui, eu cito, tais manifestações frequentemente não provêm do amor, mas às vezes da natureza do ser humano, né? Mostrando-se como um bem-estar ou um doce sentimento. Pode ser influência da atmosfera, pode ser induzido pelos sentidos, e aqueles que experimentam tais coisas nem sempre são os melhores. Ou seja, os melhores místicos não são aqueles que estão adornados pelo êxtase. Então, ele já chama atenção para essa dinâmica. Ele vai colocar como ponto muito fulcral da sua mística o obrar, a atuação. O místico assevera que é preciso, muitas vezes, renunciar aos transportes afetivos pela exigência mesma do amor. O que o amor te convoca? O amor te convoca à nudez, ao despojamento. O amor requer coisa melhor do que o êxtase. Envolve o praticante no exercício efetivo do obrar. Então, a mística tem a ver com obrar. Maravilha. A ideia de que é menos efusão e mais caminho, né? Caminho. E esse caminho é o caminho do despojamento, né? E você soltando capa por capa, né? Talvez a expressão mais bonita que eu achei num livro aqui do Bernard McGinn, ele vai chamar, eu não marquei aqui no lugar, o novo modelo de santidade que Eckhart vai lançar. Ele fala, viver no cotidiano enraizado num fundo bem exercitado. Lindo. No fundo da alma bem exercitado. Então, o lugar da mística é o cotidiano, é o mundo. Então, de novo, aqui nós vamos estar tirando os equívocos, né? De achar que a mística te coloca fora do mundo. Não. O Eckhart fala, o lugar da mística é a vida cotidiana enraizada num fundo da alma bem exercitado. O exemplo de fundo da alma bem exercitado é Marta, e não Maria. Então, ou seja, Marta foi Maria antes. Marta foi Maria antes. Ela já tem o fundo da alma exercitado. Quando você tem o mundo da alma exercitado, você vai para o cotidiano para transmitir e irradiar o mistério desse despojamento. Essa é a mística do cotidiano, que eu acho bacana, né? Eu acho fantástico do Eckhart. Santo Agostinho, é claro que é uma herança na trajetória do Eckhart.
indica que o mistério está presente no mais íntimo da alma. Isso é Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho, Plotino também, né? Essa ideia de que o mistério está profundamente presente no fundo da alma, né? Como um nome inominável, nomen innominabile. Aliás, é o título do texto do Luiz Felipe Pondé sobre o mestre Eckhart, no meu primeiro livro que eu organizei de mística. É um texto fantástico do Pondé, falando sobre a mística de Eckhart. Infelizmente, ele não produziu o livro que ele queria produzir sobre Eckhart, que certamente seria também bastante interessante. Então, esse nome inominável habita o recanto mais íntimo da alma. Bom, o Eckhart tem uma linguagem mística particular. Eu chamo de uma linguagem mística audaciosa. É uma linguagem mística com tom excessivo. Por isso que vai assustar muita gente. Dificilmente os que estão me assistindo não vão se assustar em algum momento hoje, porque é uma mística que assusta, que provoca, sobretudo quem está mais ligado à linha mais eclesiástica, né? Sobretudo os sermões alemães. Os sermões latinos de Eckhart mostram um monge beneditino, um monge dominicano, enquanto que os sermões alemães mostram um místico audacioso, que rompe as fronteiras. Então, o tom é excessivo. Ou seja, uma audácia que revela um tom inovador, um espírito inovador. Não é de se estranhar a dificuldade encontrada pela ortodoxia católica em compreender suas reflexões. Ele vai ser punido depois de morto, praticamente, né? na bula, a famosa bula que vai em Agro Domênico, de 27 de março de 1329, do Papa João XXII. É uma bula que vai condenar alguns pensamentos de Eckhart que estariam em contradição com a ortodoxia, né? Então e a partir daí o mestre Eckhart vai ficar como uma figura marginal na igreja, né? Não só o mestre Eckhart, como os beguinos. Sim. E as beguinas também vão sofrer a intervenção do Santo Ofício. Então, o Santo Ofício intervém no Eckhart depois de morto e intervém também contra o movimento beguino, que falava também desse despojamento radical, né? Então, no livro da Divina Consolação, que você citou aí, o Eckhart busca reagir diante das dificuldades que sua obra causa entre os auditores, as pessoas que escutam o que leem. Não há mesmo o que fazer, diz Eckhart. Ou seja, o que eu posso fazer se vocês não me entendem, né? Diz ele, a mim me basta que em mim e em Deus seja verdadeiro o que eu falo, o que eu escrevo. Isso basta para mim, que seja verdadeiro. A mim me basta que em mim e em Deus seja verdadeiro o que eu falo e o que eu escrevo. O que, de certa forma, leva a uma certa aristocracia do espírito, né? Ou seja, os sermões de Eckhart precisam de uma certa auxílio dos universitários. Você não consegue entrar sozinho na leitura do Eckhart. É uma leitura que envolve uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu lembro que hoje no Facebook uma pessoa comentando uma postagem minha de Santa Teresa disse: eu já li As Moradas 5 vezes. Aí eu falei com ele, tem que ler ainda 85 vezes. Normalmente, o Attar fala que você tem que ler 90 vezes para poder... É igual o Grande Sertão Veredas, não pode ler uma vez só para poder entender. E tem um sermão de Eckhart, um sermão alemão, que ele vai mais longe ainda na sua ousadia, na sua arrogância espiritual, na arrogância no sentido nobre, né? Ele fala, quem não compreende a minha fala, não aflija o seu coração, não se aborreça.
pois enquanto o homem não se iguala a essa minha verdade, não compreenderá a minha fala. Ou seja, você jamais vai compreender Eckhart se o seu saber não se igualar à fala de Eckhart. Aí ele diz, para terminar, essa é uma verdade, a verdade que ele diz, né? A verdade que eu digo, diz Eckhart, é uma verdade sem véu, vinda diretamente do coração de Deus. Uau! Uau! É igual o Ibn Arabi, que nós vamos falar sobre o Ibn Arabi. O Ibn Arabi também é um místico islâmico super arrogante, né? Ele fala assim, eu professo todas as crenças, eu as conheço todas. Ou seja, porque ele vive a fonte de todas as crenças. Então, ele não tem nenhuma dificuldade de abraçar com o coração todas as religiões, né? Eu conheço todas as crenças, eu as professo todas. Ibn Arabi de Múrcia, né? Aqui semelhante ao que fala o mestre Eckhart. Ele chegou, né? Eu cheguei. Cheguei no fundo da alma. Então, é uma linguagem livre. Eu acho bacana isso da mística. A liberdade, né? O místico é livre, não está preso a instituições. Apesar dele ser dominicano, de estar ligado à instituição, ele é livre, ele é solto. Ele escreve aquilo que vem do coração. Esse talvez é o traço característico da mística e que provoca tanta dificuldade na teologia. Por isso que os cursos de teologia não reservam espaço nenhum para a mística, né? Às vezes você tem uma cadeira de 2 créditos perdida no curso de teologia, chamada espiritualidade, onde você passa por cima da mística. Os teólogos não se debruçam sobre a mística. É uma grande pena e um grande defeito dos cursos de teologia que a gente vê por aí, né? Sim. Então, pode falar. Nesse sentido, a gente está sendo muito privilegiado. O que nós estamos tendo aqui com o Faustino é um verdadeiro curso de espiritualidade, muito mais até do que muita faculdade de teologia. Porque não se dá lugar à mística nas faculdades de teologia, nem na ciência da religião, né? A ciência da religião não tem nada de mística quase. Agora eu estou introduzindo um pouco isso aqui em Juiz de Fora, talvez alguns outros espaços comecem a aparecer, mas ainda de forma muito tímida, porque os currículos de teologia não possibilitam a presença da mística ainda. Uma pena que tem que ser lamentada, né? Então, o traço de maior originalidade de Eckhart está presente nos Sermões Alemães, nesses 2 volumes aqui, né, que você já mostrou. No Brasil saiu em 2 volumes, mas em outras edições saiu no volume só, como na França, né? Está justamente onde ele fala mais livremente, fora do cerco institucional da escolástica. Então, ele é livre, né? Talvez a obra latina de Eckhart, os Sermões Latinos, revela mais a base doutrinal de Eckhart, né? Enquanto que a obra alemã convida ao caminho que desbasta a rota desconhecida e desvela intuições mais certeiras no pensamento do mestre Eckhart. Agora, claro que você não pode separar a obra latina da obra alemã, mas se você quer encontrar o místico mais ousado, você tem que ir justamente na obra alemã, apesar de, na obra latina, você já tem apontado alguns elementos que vão explodir na obra Sermões Alemães. Bom, primeiro ponto, a questão de Deus e da deidade. É uma distinção nodal operada na reflexão do místico renano, realizada entre Deus, Gott, e deidade, Gottheit. Trata-se de um tema raramente utilizado na obra latina. Vai ser mais presente na obra alemã, né? Empregado na língua vernácula, aparecendo em cerca de 40 sermões, a distinção de Deus e deidade, ou Deus
e divindade, Gott e Gottheit, né? Essa deidade pode ser também definida como sendo o Grund, fundo, o fundo. Então, a gente pode até dizer que a mística de Eckhart é uma mística do fundo, o Grund, quer dizer, que fundo da alma. Quer dizer, Deus habita no fundo da alma. Então, para você, quer dizer, você é portador desse diamante, como diria Santa Teresa, né? Porque no fundo da alma existe essa centelha verdejante do mistério da deidade. Isso é muito importante e dignifica o sujeito. Em certa medida, uma grande novidade que o Eckhart vai trazer é isso, né? A ideia de que Deus é profundidade, né? Como vai falar Paul Tillich também, né? Deus é profundidade. Uhum. Paul Tillich até fala, se você tem dificuldade com a palavra Deus, fala da profundidade, porque quem conhece a profundidade conhece a Deus. Então, só que vocês imaginam, né? Paul Tillich foi falar disso no século XX. O mestre Eckhart está falando disso ali no século XIV, né? Então, é muito, muito interessante. Então, no fundo, o que propõe Eckhart, e daí a sua ousadia, é um Deus para além de Deus. Por isso que os místicos ou os buscadores zen budistas vão se identificar muito com esse Deus nada de Eckhart. Porque, no fundo, a noção mais profunda de Deus para Eckhart identifica-se com nada, com para além de Deus. Se você tem dentro de você um lugar para Deus, você não tem Deus. Você tem que se despojar, inclusive, do lugar em você onde Deus habita. Entende? Isso é despojamento. Por isso, essa aproximação da dinâmica do para além de Deus com nada, né? Quer dizer, o Deus é aquele mistério incandescente e ardente, inominável, que habita o íntimo da alma. Não é nem isso, nem aquilo. Isso também é típico de Eckhart. Se você fala que Deus é isso ou que Deus é aquilo, você não entende nada de Deus. Aqui me faz lembrar o Papa Francisco, que também causa tanta dificuldade. O Papa Francisco fala, se você tem muita certeza sobre Deus, você não conhece Deus. Você tem que ser habitado pela dúvida, porque Deus é um mistério inominável, então não permite certeza. Não há possibilidade de certeza na experiência de Deus. Você tem que estar habitado no paradoxo da experiência que está sempre além da sua possibilidade de expressão na linguagem. A fé, portanto, é o reino da incerteza, não é o reino da certeza. Esse é um grande paradoxo também, ao contrário do que imaginam os conservadores, os fundamentalistas, que afirmam que a fé é a certeza. Eu tenho certeza que, essa é uma afirmação tradicional, a fé não permite ter certeza de nada. Hipótese alguma. Então, sempre Deus é um mistério livre de todos os nomes. Quando você fala Javé, quando você fala Alá, quando você fala qualquer termo para expressar Deus, é sempre o Deus das criaturas e não é a divindade. Uhum. Quer dizer, a deidade está para além dos nomes dados a Deus, que é o Deus das criaturas. Quer dizer, Deus, divindade, está para além da nomeação que as criaturas dão ao mistério que habita fora do acesso da dinâmica ou da expressão da linguagem. Então, é um Deus livre dos nomes, despido de todos os nomes. Por isso que aquela mística que nós vimos, né, alemã, quando ela fala, para você entrar na câmara do amado, você tem que se despir de tudo, de todas as propriedades. Se você não despoja radicalmente das propriedades, você não acessa o mistério de Deus, né?
Quer dizer, no fundo, então, Deus habita o íntimo da alma, não é nem isso, nem aquilo, é elevado acima de todo pensamento e, portanto, é um mistério, né? Que escapa a todo olhar, a toda linguagem, a todo balbuciar, a todo chorar. Quer dizer, a gente tem um... E é bonito você ter diante de você algo que você não consegue radicalmente abraçar. Aliás, o amor é assim, né? Quem é que consegue abraçar o amor? Dizer, nós somos radicalmente solitários, como diz o Rilke, né? Vimos na aula sobre o Rilke. E Eckhart vai além. Ele fala, nem Deus, o Deus nomeado, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, o Deus Trindade, nem mesmo esse Deus pode olhar ali dentro do fundo da alma, a não ser que esteja despido das suas propriedades, das suas pessoas. Ou seja, para que Deus Trindade entre na divindade ou na deidade, ele não pode entrar nem como Pai, nem como Filho, nem como Espírito. Isso que eu falei que eu ia chocar. É só como um. Fantástico. Como um simples, que a criança é capaz. Lembram quando o Rilke falava que aqueles que mais conseguem se aproximar do mistério das coisas puras são as crianças, os moribundos e os amantes. Então, no fundo, esse um que é Deus é simples, extremamente simples, mas só consegue ser acessado quem se despoja das suas propriedades. Então, não pode entrar com nenhuma propriedade. Mesmo Deus, se quiser entrar no fundo, nesse fundo, ele tem que se despojar das suas propriedades, ou através de um radical despojamento. Não há como chegar ao fundo de Deus na sua intimidade mais viva, a não ser através de um radical despojamento. E aqui tem uma citação de um dos sermões do Eckhart, que é o sermão alemão 1, sermão 2, que fala assim: as estrelas derramam toda a sua força no fundo da terra, na natureza e no elemento da terra, produzindo ali o ouro mais límpido. Quanto mais a alma chega no fundo e no mais íntimo do seu ser, tanto mais a força divina nela se derrama. Né? Quanto mais a alma chega no fundo e no mais íntimo do seu ser, tanto mais a força divina nela se derrama. Mestre Eckhart. Não é bonito? Muito, muito, muito. É o caminho da profundidade, da interioridade mais absoluta, né? Então, na visão de Eckhart, Deus envolve sempre uma determinação. Quando você fala Deus, você está fazendo uma determinação, como no caso de Deus Criador, Deus Trinitário, que é sempre o Deus pensado pelas criaturas, do qual falamos a partir de nossas categorias, do nosso modo de pensar. Então, há uma relação íntima entre esse Deus das criaturas, o Gott, né, e a divindade. Há uma relação. Logo, só tem Deus, Gott, quem é criatura. Quem é criatura, após receber o que nele é criado. Importante percebermos que nem mesmo Deus, deidade, era o Deus, Gott, a que nos referimos ao falar Deus, pois esse Deus das criaturas só é Deus porque existem criaturas. Só quando existe multiplicidade, criaturas, um ser adorado e adoradores, há relação. Algumas especificações ou virtudes podem ser analogamente atribuídas a Deus. Você fala, por exemplo, Deus é bom, Deus é belo. Isso é uma virtude analogamente atribuída a Deus. Você fala em misericórdia de Deus, você fala em cólera de Deus, porque o ser humano vislumbra em sua caminhada histórica essa presença ou essa irradiação. Mas, na verdade, como indica Eckhart, tais valorações não podem ser atribuídas a Deus.
Você não pode dizer que a deidade é misericordiosa, ou que a deidade é boa, ou a deidade é bela. Da deidade você não pode falar nada. Entende? Quando você fala bondade ou fala ira de Deus, é sempre do Deus das criaturas que você tá fazendo menção. Nada do que... Porque essas são categorias humanas, né? Justamente. Então, você pode fazer uma analogia. Nada do que pode ser dito se aplica a Deus, pois Deus está elevado acima de todas as categorias. Ele é um ser sobreessencial. A Deus como divindade ou como deidade é uma nadidade sobreessencial. Esse é o termo. Nadidade sobreessencial. Daí a sintonia do budismo Zen com a visão eckartiana. Com base em Santo Agostinho, Eckhart sublinha que sobre Deus é melhor calar-se do que tagarelar sobre ele. É melhor calar. A melhor forma de lidar com Deus é calar-se, como fazem os exercícios espirituais. Então, Deus enquanto deidade, é um simples, sem modo e sem propriedade. Assemelha-se a um fundo, Grund, ou abismo, Abgrund, que escapa a toda e qualquer determinação. É uma centelha que floresce verdejante no fundo da alma, traduzindo uma força que escapa ao tempo, que escapa à carne. É o que a gente chamou de ponto virgem com Thomas Merton, né? Escapa à carne, escapa ao tempo, embora esteja dentro da gente, né? Os fundos se confundem. O fundo de Deus e o fundo do mundo interior se confundem no mesmo fundo, entende? Quer dizer, o meu fundo é o fundo de Deus e o fundo de Deus é o meu fundo, né? Nesse recanto da profundidade reina absoluta gratuidade, reina o profundo sem porquê. Não tem porquê esse fundo. Você não pode atribuir um porquê. É um sem porquê gratuito que rege livremente a dinâmica do operar. A partir desse fundo íntimo é que você opera as suas obras sem porquê. Você não pode operar as obras com porquê. É sem porquê. Em verdade, diz Eckhart, enquanto fazes tuas obras por causa do reino dos céus, ou por causa de Deus, ou por causa da bem-aventurança eterna, a partir de fora, você não está verdadeiramente bem ajustado acerca do que Deus é. Então, para você poder amar verdadeiramente a Deus, você tem que amar a Deus sem causa e sem porquê, apenas pela gratuidade da alegria da sua presença. É uma ideia muito difícil, né? Porque é uma ideia de fazer, simplesmente fazer, sem ter um porquê. Sem porquê. Que já vem lá da Marguerite Porret, o sem porquê. O Eckhart puxou da Marguerite Porret essa ideia do sem porquê. Então, na trilha da teologia negativa apofática, Eckhart despoja Deus de todos os seus atributos, de todas as suas propriedades, avançando no âmbito de extrema ousadia intelectual. E daí a expressão nada. O Deus para além de Deus, que habita no abismo interior da sua deidade, não pode ser expresso senão com a categoria nada. Talvez é onde mais avançou o pensamento do Bernard McGuinn sobre o Eckhart. Ele fala, o Sermão 71 é onde está mais expresso essa ideia de Deus como nada. E o Eckhart vai exemplificar isso com a conversão de São Paulo. Quando São Paulo cai do cavalo, e o Eckhart vai refletir isso no Sermão 71, quando ele cai do cavalo, ele levanta e não vê nada. É assim que está escrito na Bíblia, né? Uhum. Mas o Eckhart fala assim, não vê senão o nada.
Quer dizer, quando você se converte à experiência da deidade, você não vê senão o nada. Então, quer dizer, a experiência de ver o nada é a experiência mais profunda que pode ter da experiência mística, como está expressa no Sermão 71. Quero ler aqui um pedacinho desse Sermão 71. Diz ele: quando alguém vê algo, ou quando algo cai em teu conhecimento, isso não é Deus. Justamente porque ele não é nem isso nem aquilo. A quem disser que Deus está aqui ou lá, nele não acredites. A luz que é Deus brilha na escuridão. João 1,5. Deus é uma luz verdadeira. Quem quer ver isso deve ser cego e manter Deus afastado de todo algo. Um mestre diz que quem fala sobre Deus usando de qualquer comparação, fala dele sobre modo impuro. Quem, porém, fala de Deus junto a nada, dele fala com propriedade. Então, a melhor forma de expressar o que é Deus é falar dele junto a nada. Essa é a frase importante do Sermão 71. É muito aventuroso, né? Não é venturoso, é aventuroso, porque o que o Eckhart nos diz é o seguinte: não existe meio despojamento, não existe 2/3, não existe 99%. O despojamento é integral, né? Por isso é tão difícil, né, Faustino? É um Deus nu. Um Deus nu de que fala Eckhart, que em sua pureza não pode nem mesmo ser aprendido com nomes divinos trinitários. Nem os nomes divinos trinitários apreendem Deus. Deus, na verdade, é livre dos atributos divinos, não podendo, em sua essência, ser qualificado como Pai, Filho ou Espírito. Ele é uma não-pessoa, ou ainda um não-Deus. Em clássica obra sobre a mística de Eckhart, dois grandes especialistas franceses, que Vendoline Jarzysky e Pierre-Jean Labarrière, assinalaram que o místico renano é ateu daquele Deus que é o Deus das criaturas. Fantástico. Ele é ateu. Quer dizer, o Eckhart é ateu daquele Deus que é o Deus das criaturas, ou seja, daquele Deus que não encontra reflexo no um original da deidade. No mistério da deidade, o que aparece e emerge é um Deus simples, livre dos nomes, despido das formas, como falam os hindus, Nama Rupa, para além dos nomes, para além das formas, né? É o Deus simples, né? E é o Deus pobre. Diz Eckhart no Sermão Alemão 52. Assim, pois, dizemos que o homem deve ser pobre, que não seja nem possua lugar algum onde Deus possa atuar. Você tem que ser tão pobre que você não pode ter um lugar onde Deus habita em você. Você tem que despojar disso. Sermão 52, né? E que isso vai levar você a um estado de gratuidade, a um estado de serenidade. Pois não. Olha. Estado de serenidade, Gelassenheit, na sua dimensão existencial. Quer dizer, Gelassenheit é uma expressão-chave do vocabulário de Eckhart, né? Só mediante o desprendimento de todas as coisas e o abandono fiel a Deus é que faz Deus presente em nós. Então, nós temos que buscar um estado de serenidade que decorre do despojamento radical de todas as propriedades. Quer dizer, e esse Deus misterioso e enigmático não está destacado da humanidade, mas estabelece com a humanidade uma relação de grande intimidade através do amor. Quer dizer, não está destacado. Ele provoca, irradia a dinâmica do amor. Uhum. Lindo. Fica até mudo, né? Eu estou querendo que você reaja aí, mas... Não, eu estou muito impactado, né? O Eckhart diz assim, você quer Deus? Se você quer Deus, nega Deus. Livra-te de Deus, se você quer Deus, né? Isso é Eckhart e o Ângelo Silésio, os dois que gritam, né?
A Marguerite Porret também. Deus, livra-me de Deus, né? No sentido do Deus dos nomes, do Deus das propriedades, né? Ou então do que vai falar Saramago, fator Deus. Quer dizer, o que provoca tensão, conflito, fundamentalismo não é Deus, é o fator Deus, é o Deus nomeado pelas religiões fundamentalistas, identitárias, porque o Deus, deidade, está para além desses deuses, criaturas, deuses das criaturas, que as criaturas se agarram para poder legitimar a violência, as mortes, as loucuras. Quer dizer, o Deus, deidade, está muito além da pequenez desse Deus das criaturas. Por isso que as religiões institucionais, como Faustino ponderou no começo, têm tanta dificuldade com os místicos. Porque é isso, você vai lá, você vai então numa missa, você vai numa procissão, tem lá o incenso, tem as roupas, e você está achando que Deus está lá. Deus não está lá, não. Deus não está lá. É isso que o Eckhart está gritando. Não é lá que está Deus. Ou então você pode dizer, está lá e não está. Pois é. No sentido, quer dizer, ali você tem uma simbologia, um sacramento, onde se manifesta a presença de Deus, mas na ambiguidade do tempo. Na ambiguidade do tempo. Sempre que tem tempo, tem ambiguidade. A gente tem que saber disso. E as religiões são expressões profundas de ambiguidade. Sim. Elas dizem Deus a partir do seu lugar de ambiguidade, que é o tempo. É isso aí. Tá? Então, o passo de acesso a esse mistério, qual é, diz Eckhart? É o passo da interioridade, da interiorização. É o que a gente falava também na aula passada com o Hilke, né? Não há nenhum outro caminho possível a não ser o caminho do mundo interior. Uma dimensão importante da sua mística, da mística alemã em geral, vai estar também em Tauler, vai estar em Ângelo Silesius, né? Uma dinâmica que provoca humildade, que provoca desprendimento. O processo depende do sujeito, mas é também favorecido pela graça de Deus, como diz Eckhart. Aqui eu cito Eckhart, sermão 73. Muitas vezes estremeço quando devo falar sobre Deus, de como deve ser despojada a alma que quer chegar à união. Mas ninguém pense que isso não seja possível. Não é impossível a alma que tem graça de Deus. Nenhuma coisa jamais foi mais fácil a um homem do que a alma que tem a graça de Deus de deixar todas as coisas. Ou seja, o caminho do desprendimento, que faz o sujeito se libertar disto e daquilo e deixar-se radicalmente habitar pela gratuidade do nada, do sem porquê, do sem querer. Então, ou seja, aquela imagem, uma imagem bonita que Eckhart fala, Deus está presente na madeira, mas ninguém vê Deus na madeira. O artista vê, mas para poder ver Deus na madeira, o artista tem que tirar as lascas da madeira para a imagem poder aparecer. Deus está na fonte, mas ninguém vê a fonte de água, a não ser aquela pessoa que é capaz de perceber a água onde ela não está. Aí ela tira a poeira, tira a areia, tira as pedras e a fonte que está ali jorra. Então, no fundo, é isso. Quer dizer, para você poder ver e captar Deus, você tem que tirar todas aquelas coisas exteriores que te dificultam ver e presenciar o mistério do sem porquê essencial, ou dar essa essencialidade do nada, que é a experiência da deidade. Então, para poder deixar-se habitar pelo puro nada. Então, é aquela tabuleta de cera que fala o Eckhart. O místico toma como exemplo uma tabuleta de cera. A tabuleta de cera não se prestará melhor à escrita, a não ser quando estiver livre dos caracteres. De forma semelhante, Deus necessita encontrar um coração radicalmente despojado, livre, para então poder escrever de modo mais elevado. Então, essa percepção da dinâmica interior que exige, então,
para o acesso ao mistério a pobreza. Por isso, a radicalidade do Sermão 52. Temos que ser pobres. E o que é ser pobre, segundo Eckhart? É nada querer, nada saber e nada ter. Ou seja, quase ninguém atinge esse grau radical de pobreza. Nada querer, nada saber e nada ter. Ou seja, o despojamento que envolve a pobreza requer a superação do querer, o esvaziamento da vontade criada. Um homem pobre é somente aquele que nada quer e nada deseja. Envolve também a superação do saber. O homem que deve ter essa pobreza deve viver de tal forma que nem sequer sabe que não vive para si, nem para a verdade, nem para Deus. A bem-aventurança, diz Eckhart, né? A bem-aventurança não está nem no conhecer, nem no amar, mas em algo presente na alma, do qual se irradiam o conhecer e o amar. Quando a alma com amor flui totalmente em Deus, ela não sabe de mais nada a não ser de amor, como fala o Cântico dos Cânticos. Quando você chega na adega do vinho e bebe do amado, você não vê senão amor. Quer dizer, quem vai no fundo do mistério de Deus consegue vislumbrar a dinâmica radical do exercício do amor. Por isso que a mística de Eckhart, ela nos leva ao cotidiano, mas nos leva ao cotidiano despojado de toda vontade de poder, de arrogância ou de dominação. Aqui tem um parágrafo no meu texto que eu acho muito importante sobre isso. Eu vou citar. O caminho proposto por Eckhart em favor do desprendimento e da pobreza interior não traduz uma distância com respeito ao mundo. Não é uma fuga do mundo ou fuga do mundo. Envolve mais radicalmente um despojamento para acessar o fundo essencial, onde flui sem cessar a força florescente do mistério. A descida ao âmbito da profundidade convoca a uma serenidade distinta, porém sempre atenta. Então, quando você vai ao fundo, você não despreza o cotidiano, você volta ao cotidiano com uma serenidade profunda de alguém que rompeu com as cadeias do apego, com as cadeias da vontade de poder, da arrogância e outros elementos que marcam a dinâmica do humano. Uma questão importante, gente, porque para não, ainda mais no momento que a gente está vivendo no país hoje, esta pobreza a que se refere o Eckhart não é a pobreza, a miséria que é imposta pelo sistema a milhões e milhões de pessoas. É a pobreza voluntária, é uma escolha, né? É uma escolha de um caminho, não é um caminho que lhe é imposto. Então, é a escolha do caminho da pobreza mais radical, muito diferente da miserabilidade ou da pobreza que é imposta pelo sistema. Isso é bem importante a gente ter clareza, distinguir essas duas pobrezas, vamos dizer assim, né? Seria a pobreza como o rompimento dos nós, que nos atam às coisas criadas, né? No sentido de vocês, como diz Marta, né? No sermão de Marta e Maria, Marta está junto às coisas, mas está livre com respeito às coisas. Essa liberdade que se irradia de uma vida em profundidade. Então, a mística de Eckhart vai ser uma mística que te favorece perceber a presença de Deus em todas as coisas. Você é capaz de ver Deus em todas as coisas, na dinâmica do cotidiano. Então, é uma mística que nos convoca de forma radical ao cotidiano, né? Quer dizer, daí o exemplo que ele dá de Marta e Maria. Marta e Maria, revertendo o modo tradicional de entender a passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que fala que Maria tem um privilégio sobre Marta, o Eckhart revira isso e fala: Marta tem um privilégio sobre Maria, porque Marta foi Maria antes. E Marta tem a sua profundidade atuada. Tem uma profundidade atuada. Então,
Na visão de Eckhart, tanto Maria como Marta estão ligadas a Jesus, com suas peculiaridades específicas. Marta, porém, com sua ação dedicada, com seu obrar, manifesta um fundo da alma exercitado ao extremo. O modo de estar presente no mundo de Marta, no grau de sua profundidade espiritual, é que ela está junto das coisas, mas não está presa às coisas, atuando com liberdade e atuando com profundidade. Então, no fundo, esse é o convite que Eckhart faz para a gente poder entender esse nascimento de Deus na alma, como se processa o nascimento de Deus na alma através do exercício da gratuidade e do despojamento. Fantástico. Muito, muito mesmo. É isso por hoje, mestre? É isso por hoje. Tá bom. Eu vou terminar, separei aqui, porque assim, o que mais me impactou, tem toda essa obra, a gente vai olhar essa questão do de fato, ler o Eckhart é muito difícil, mas o Faustino falou uma coisa, que assim, apesar dessa aparente dureza e desse caminho tão exigente do desprendimento, né, dessa ideia que o Eckhart traz, o Faustino pontuou para nós, né, de, olha, nada de profusões, né, é o caminho da secura, né, mas apesar disso, ele é um homem profundamente amoroso, tanto que tem um trecho dele, Faustino, aqui, posso ler? Claro, imagina. Do capítulo 4, do sermão 4 dos Sermões Alemães, o número 4 dos Sermões Alemães. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, que poético, que lindo, e ao mesmo tempo que simples, caminho por uma. Eu vou ler e o Faustino comenta para nós. Uma vez perguntaram-me o que fazia o Pai no céu. Então respondi, ele gera seu filho, e esse fazer causa-lhe tanto prazer, e lhe agrada tanto, que ele jamais faz outra coisa a não ser gerar seu filho. E os dois juntos florescem o Espírito Santo. Maravilha, né? Maravilha. Maravilha. É justamente essa ideia bonita da geração de Deus na alma, né? E que provoca a serenidade. Uhum. E o modo de ser no mundo de quem foi atuado por essa presença é um modo simples, é um modo despojado, é um modo hospitaleiro, é um modo cuidadoso, é tudo aquilo que fala Francisco quando diz a espiritualidade da Laudato Si, né? Quer dizer, esse buscador é diferente quando vem banhado em profundidade pela presença do mistério. Quer dizer, o nosso obrar acontece de forma natural, não é forçado. É sem porquê. Você obra porque você obra, porque faz parte da sua dinâmica vital, quando banhada nessa profundidade, de querer hospitalidade, de querer cuidado, de querer respeito e acolhimento do diferente. Esse é um traço que aparece. Essa coisa que ele fala aqui, o pai só faz uma coisa no céu, gerar o seu filho, né? E ele só faz o fazer o seu filho porque essa é a única coisa que ele sabe, é a única coisa que lhe compete. Não é por um motivo nenhum. Ele só faz o seu filho, só gera o seu filho o tempo todo. E o bonito de Eckhart é que, eu até botei no meu Facebook hoje, um pouquinho antes da nosso encontro, é que Eckhart traz a eternidade para o tempo e dignifica o tempo com a presença do mistério. Né? Quer dizer, essa dialética é muito bonita. A eternidade é trazida para o tempo e vivida no cotidiano com essa mística do despojamento. Legal, que bom. Olha, gente, deixa eu dar umas dicas para vocês. Acabou a aula de hoje, mas é assim. Primeiro, aqui no canal Paz e Bem, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem a aula do Faustino ao vivo. Aqui na Pós TV 247, toda quinta-feira, o horário varia um pouco em função da programação da TV, mas toda quinta-feira é lançado, é uma reestreia, é uma estreia na Pós TV 247 do Faustino Teixeira. Além disso, como o Faustino falou, Faustino Teixeira, você procura no Facebook,
E em todos os dias, o Faustino faz vários posts no Facebook com pequenas dicas, pequenas reflexões, apontamentos de toda essa jornada de estudo da mística que ele faz aqui. Então tá lá Eckhart, tá Porrete, tá Grandes Sertões Vereda, tá aparecendo muito. Então tem vários temas para você, entre uma aula e outra, tá saboreando esse caminho da mística. Então Faustino Teixeira, procura no Facebook, vocês vão gostar. Eu vejo muitos posts do Faustino todo dia. Acho que tem um desdobramento da atividade docente do Faustino, acontece no Facebook hoje em pílulas, né, Faustino? Eu acho que talvez a minha atuação nas redes sociais é mais importante que a minha atuação na academia hoje. Eu vejo a minha presença nas redes sociais como uma presença que radia mais e que me anima mais. Embora eu gosto muito de atuar na academia também, mas as redes têm essa coisa da liberdade que encanta a gente atuando, né? E o meu circuito, a minha bolha na rede é uma bolha do bem, né? É isso aí. As presenças que estão perto de mim no meu Facebook não são aquelas pessoas antipáticas que muita gente fala que encontra no Facebook, não. É uma presença legal. E uma dica que eu dou para os cariocas: a peça Grande Sertão Veredas, da Bia Lessa, ela voltou ao circuito no Rio de Janeiro, no Sesc Copacabana, está passando toda quinta, sexta, sábado e domingo até final de outubro. Então, é uma oportunidade para os cariocas verem Grande Sertão Veredas. Puxa vida, vai ter um encontro 247, 26 de outubro. Acho que eu vou lá para o Rio, vou assistir. Pois é, Sesc Copacabana, não deixa de ver, não. Vou aproveitar, vou assistir. Legal. Gente, próximo encontro, quarta-feira que vem, aqui no Paz e Bem, quinta-feira aqui na Pós TV 247, Raymond Panikkar. Vocês vão ver, preparem-se. Panikkar, fundamental, um nome fundamental para pensar a mística do século XX. Não é isso, Faustino? Sem dúvida. Vamos lá com o Panikkar. Foi um dos primeiros nomes e místicos que trabalhou a temática do diálogo interreligioso. Vai ser muito legal. Valeu, gente. Obrigado, Faustino. Paz e bem. Paz e bem, gente. Paz e bem. Até a semana que vem.